Glória a Deus. Amém? 2 Coríntios 4, 7, que vai nos dizer assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vou repetir. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Bendito Deus, maravilhoso, eterno Pai, estar aqui tua palavra, fala conosco, quero ouvir tua voz, precisamos ouvir tua voz. Meu Deus, a tua palavra que é a autoridade máxima, que diminua eu, que cresça o Senhor, que teu Espírito Santo, ó Deus, possa ministrar aos nossos corações, para a honra e para a glória do teu nome bendito. Amém. Diga assim comigo: eu preciso ouvir a voz de Deus. Irmãos, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de nós, seja de Deus, e não de nós. Eu gostaria de dizer, neste momento, 0h10, que Deus, Ele ainda coloca os seus tesouros em vasos de barro. Vou repetir. Deus ainda coloca o seu tesouro em vaso de barro. Você crê? E que tesouro é esse, presbítero David? O Espírito Santo. É o melhor tesouro, é o maior tesouro que o vaso de barro pode ter. Irmãos, se nós observarmos, nós vamos achar vasos de barro com mais facilidade em lugares nobres do que vasos de ouro, vasos de prata, vasos de bronze, vasos de diamante e outro tipo de vasos preciosos que está aí. Se nós perguntar para o ímpio, você quer ser vaso de barro ou vaso de ouro? É claro que ele vai dizer logo, por não ter o entendimento, vaso de ouro. Se brincar e perguntar para um crente, você quer ser vaso de barro ou vaso de ouro? Tem muitos que vai dizer, eu quero ser vaso de ouro. Mas se eu e você for vaso de ouro, irmãos, louvado seja Deus, o ouro ele já tem um brilho próprio. Então o Espírito Santo não vai brilhar nesses vasos. Porque o ouro e a prata, o diamante, a pérola, o rubi, o topázio, o berilo e essas pedras preciosas mais aí, a safira, ela tem brilho próprio, mas o vaso de barro não. O vaso de barro ele é humilde, o vaso de barro ele é simples, o vaso de barro ele não se aparece, ele não se mostra. Muitos olham para o vaso de barro e desprezam. Não quero, não é barro, é feito de barro, eu quero de ouro, eu quero mais bonito. E você vê que o de ouro, o de prata, missionária Antônia Souza, sempre vai estar em lugar de destaque. Muitas das vezes o vaso de barro ele vai estar mais escondido, porque muitos vão olhar e vai desprezar. Muitos vão olhar e não vai dar importância. Mas o problema, irmãos, o lindo da história é que no vaso de barro, a sua boniteza, o seu brilho, não está na parte exterior, não está fora. O mais importante do vaso de barro está dentro dele, mas no vaso de ouro não. O que mais chama a atenção no vaso de ouro é o vaso exterior. É o vaso que aparentemente aos olhos humanos todo mundo vai olhar, não podemos ser hipócritas, e realmente é um vaso bonito, realmente é um vaso que brilha, realmente é um vaso que se destaca. Mas nessa madrugada o Espírito Santo ele diz, seja vaso de barro, porque o vaso de barro ele é humilde, o vaso de barro ele é simples. O vaso de barro, ele não tem beleza exterior, mas o mais importante está dentro dele, a excelência. Louvado seja Deus.
Porque nós temos que ter esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. E quanto nos nossos dias quer se amostrar, quanto no nosso dia quer se aparecer, quanto no nosso dia quer dizer que faz, quer dizer que tem, quer dizer que pode, mas eu quero dizer nessa noite que eu não faço, eu não tenho, você não pode, quem faz é Deus, quem pode é Deus, quem tem é Deus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quem pode glorificar a ele nessa noite? Muitos querem ser vaso de ouro, muitos querem ser vaso de prata, mas vamos ser vaso de barro nessa noite? Vamos ficar com vaso de barro nessa noite? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, a Bíblia vai dizer que numa casa não há somente vaso de ouro e de prata, mas há vaso de pau, louvado seja Deus, e vaso de barro, vaso de honra e vaso de desonra. Quem é você na presença de Deus? Quem é o presbítero David na presença de Deus? Vaso de honra ou vaso de desonra? Vaso que brilha por causa daquele que está dentro de você, ou vaso que brilha por brilho próprio, como vaso de ouro, como vaso de prata, como vaso de diamante, como vaso de berilo, de topázio, de ametista, como vaso de safira, aleluia, que tem seu brilho próprio. O que o Senhor quer, irmãos, é que nós tenhamos não o brilho próprio, mas o brilho do Espírito Santo de Deus. Que nós não viemos ter, louvado seja Deus, brilho próprio, ou achar que nós fazemos alguma coisa, porque foi o Senhor Jesus que disse: ei, sem mim, missionária Antônia Souza, nada podereis fazer. Sem mim, irmã Maria, nada a senhora pode fazer. Sem mim, presbítero David, nada tu também pode fazer, porque quem faz todas as coisas é Deus. Você acha que o vaso de ouro vai querer se quebrar? Você acha que o vaso de prata vai querer se quebrar? Você acha que o vaso de bronze vai querer se quebrar? Você acha que o vaso de ferro vai querer se quebrar? Difícil é quebrar o ferro. Mas Jeremias viu o vaso de barro se quebrando na mão do oleiro. É por isso que eu e você, irmão, tem que ser vaso de barro. Observe que não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas foi o vaso que alto se quebrou na mão do oleiro. É os crentes, irmão, que quando ouve a palavra, louvado seja Deus, não é como vaso de ouro, mas o crente, quando ele ouve a palavra, ele é como um vaso de barro. Ele se quebra, ele se quebranta, ele chora na presença de Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Mas dentro da casa de Deus, nem todos são vaso de barro, irmão. Porque a Bíblia aqui diz que numa grande casa não há somente vaso de ouro e de prata, mas também tem vaso de pau. Lá tem vaso que é duro como pau. Tem vaso que é duro como ferro. Tem vaso que você não pode falar nada para ele, que ele quer soltar com 7 pedras na mão para cima de você. Tem vaso que é duro como ferro, que não amassa por nada. Mas tem vaso de barro dentro da casa de Deus. 12:17, tem vaso de barro no canal David Sã Doutrina Oficial, ouvindo essa palavra, e quanto mais ouve, fala como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O vaso se quebrou, porque o vaso que se quebra na mão do oleiro é aquele vaso que quer ter a excelência do poder de Deus na sua vida. Ele não quer brilhar por conta própria, ele não quer brilhar por vontade própria, mas ele reconhece que o ser superior tem que brilhar na vida dele. Irmãos, louvado seja Deus, a Bíblia diz no capítulo 16 de 1 Samuel, que Deus fala: Samuel, meu servo, até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Pega o teu vaso de azeite, vai à casa de Jessé o belemita, porque lá eu tenho provido de um rei. Samuel temeu. Samuel ficou com medo, porque Deus havia rejeitado o sacrifício de Saul. Quando era para ele obedecer, ele preferiu sacrificar.
Muitas das vezes nós fazemos como Saul, né? É para nós obedecer e a gente está querendo sacrificar. Louvado seja Deus, Deus falou bem claro no capítulo 15 para Saul: Saul, tu vai matar de homem a menino, não é para deixar ninguém vivo, até os animais é para tu matar. Aí Saul mata, louvado seja Deus, mas não faz a obra completa. Saul deixa Agag, o rei de Amaleque, vivo. Saul pega os gados, Saul pega os carneiros, as ovelhas e separa para sacrificar. Aí Deus aciona Samuel e diz: me arrependo de ter colocado Saul como rei, porque Saul não fez a minha obra como eu mandei, Saul não executou a minha vontade como eu quero. Mas só que quando Samuel passa a madrugada toda na presença de Deus para de manhã ir ter com Saul, e Samuel se apresenta diante de Saul, Saul sai com a hipocrisia dizendo: eu fiz como Deus me mandou. Fez nada, mentiroso. E muitos estão dizendo que está fazendo como Deus está mandando, mas não está fazendo coisa nenhuma, porque fazer a obra de Deus pela metade é estar em falta diante de Deus. Fazer a obra pela metade é estar em falta diante de Deus. E Saul diz: eu fiz como o Senhor me mandaste. Louvado seja Deus. Aí quando Samuel dá a sentença, louvado seja Deus, que reprova, que o Senhor reprova, ele diz: não foi o povo, ele joga a culpa para cima do povo, não, foi o povo que poupou. Mentiroso. Foi o povo que poupou, mas ele não era o líder, ele não era o rei. Já que foi o povo que poupou, e porque ele sendo líder, e porque ele sendo rei, ele não chamou a atenção, ele não corrigiu. Quando ele viu Agag, viu, por que ele não desembanhou a espada e matou? O principal Saul deixou vivo, Agag, o rei. Saul matou todos os homens, mas o principal, o cabeça, a raiz, Saul não cortou. Porque Agag sendo rei, Agag sendo raiz, ele poderia formar novamente outro grupo e pelejar contra o povo de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que quando Agag, ele entra na presença, louvado seja Deus, de Samuel, a Bíblia diz que ele diz assim, ó: a amargura da morte passou. Ele veio todo animado achando que Samuel era Saul. Ele pensou que Samuel não ia matar ele não, que Samuel era Saul, que estava negligenciando. Mas Samuel desembainha a espada e toma aqui, Agag, o teu aqui, ó. Toma o teu doce, nego. Toma, nego, aqui o teu doce, ó. Louvado seja Deus, tem Samuel ainda na terra. Ainda tem Samuel na terra para passar a espada em Agag. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ainda tem Samuel na terra, irmão. Saul passou a mão pela cabeça do rei dos Amalequitas, mas Samuel passou não a mão na cabeça, mas a espada na cabeça, porque o mal se corta pela... Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus rejeita Saul por isso. E quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé o belemita, porque lá Deus havia separado já o rei, a Bíblia vai dizer que Samuel disse: Senhor, quando Saul ouvir isso, louvado seja Deus, Saul vai me matar. Aí Deus vai dar estratégia para o seu servo, porque Deus é Deus de estratégia. Aquilo que você não sabe, ei, põe diante de mim, que eu, o Senhor, vou te dar estratégia. Aquilo que você não sabe, não procura A, não procure B não, ei, coloque diante de mim, que eu, Senhor, que falo contigo nessa noite, eu sou o Deus de estratégia. O nosso Deus é Deus de estratégia. Ele dá estratégia para Samuel: não, pega uma bezerra e diz: vim para sacrificar o Senhor. E assim Samuel fez. Samuel dá ouvido à voz do Senhor, louvado seja Deus, e se desloca para a casa de Jessé o belemita. E quando chega lá, no meio do caminho, os anciãos vêm saudar. A Bíblia diz que os anciãos temiam. Quando via o profeta chegar, louvado, já ficava todo mundo com medo, louvado seja Deus, achando que era sentença. E ali os anciãos saem para receber Samuel e perguntam: é de paz a tua vinda? É de paz a tua vinda?
É de paz a tua vinda? Se tiver em paz, a minha vinda é de paz. Mas se tiver no pecado, minha vinda não é de paz. Aí Samuel responde: é de paz, vim sacrificar o Senhor. Louvado seja Deus. Jessé se santifica, tá vendo que tem que ter santidade para fazer o sacrifício para Deus. Jessé se santifica, Jessé santifica os seus filhos, louvado seja Deus, e vamos participar do sacrifício. Quando Samuel mete o pé na porta que entra, se depara com quem? Com vaso de ouro. Nós estamos falando de vaso, eu não saí da palavra não. Quando Samuel entra dentro de casa, se depara com vaso de ouro. Quem? Eliabe. Eita glória, o vaso está brilhando demais, o vaso é de ouro, o vaso tem postura, Eliabe tem postura de varão guerreiro, Eliabe tem postura de soldado, certamente está perante o Senhor seu ungido, mas Deus não quer vaso de ouro. Deus não quer vaso de brilho próprio, Deus procura vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não do presbítero David mesmo. Eliabe, Samuel sendo profeta, tendo visão de Deus, ouvindo a voz de Deus, se enganou pela aparência. Tem muito nos dias atuais se enganando pela aparência, mas diz o Senhor nessa noite: nem tudo que brilha é Raiaçou, declama, alabaia. Ramante, o nebre, sou de plácia. Rebede canta, laiaçou, derere clama, oribi canta, labastéria. Nem tudo que brilha é ouro. Samuel se enganou pela aparência. Viu espada do lado, viu couraça, capacete, sapato, viu ele todo revestido, falou: é soldado. Mas Deus olhou do céu e disse: que nada, isso aí é pura aparência, mas na frente o gigante vai se levantar, e quando o gigante se levantar, ele está com essa aparência, mas quando o gigante se levantar, ele vai ser o primeiro a correr. Já viu pessoas que se acham forte, que diz que é forte, que se mostra forte, mas quando o gigante se levanta, está correndo? Já viu pessoas que diz que é valente na guerra, é valente na batalha, mas no primeiro rugir do leão está se escondendo? Porque na teoria é uma coisa, mas na prática é outra. Mas Deus quer me ver na prática. Deus quer te ver na prática. Deus não quer só teoria. Deus, Ele quer prática. Deus quer ver minha valentia quando o gigante se levantar. Deus quer ver tua valentia quando o leão rugir. Deus quer ver a nossa valentia é quando o Golias se levantar para afrontar alguém da tua família. Mas não é valentia no murro, não. Não é valentia na faca, na peixeira, na espada, na espingarda, não. É valentia na oração para repreender as obras do diabo. Terra mantunai, rebecanta laiaçou, declama. Reminaia canto, manto, nebre eu sou. Terra de plácia, derebe canto, nebre eu sou de plácia. Tem valente aqui nessa noite? Tem algum valente aqui nessa noite que não briga, louvado seja Deus, com a força do seu braço, mas que briga de joelho no chão e boca no pó? E Deus fala: Samuel, meu servo, não unja porque não é. Porque tu vê o que está diante, louvado seja Deus, dos teus olhos. Mas eu olho para dentro desse vaso aí, Samuel, não tem essência. Eu olho para dentro desse vaso aí, Samuel, louvado seja Deus, não tem poder. Eu olho para dentro desse vaso, só vejo brilho próprio, só vejo destaque próprio. E vaso que tem destaque próprio, que tem brilho próprio, o meu decanto nébria sol de plácia não pode brilhar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que veio o segundo, Abinadab, o vaso de prata. Falei do vaso de ouro, agora vou falar do vaso de prata. Abinadab entra diante de Samuel. Samuel, quem sabe, olha, já vai com óleo para derramar sobre a cabeça. Deus diz: Samuel, tu conhece a minha voz, não unja porque não é.
Louvado seja Deus. Samuel, tu tá vendo essa prata aí, Samuel? Olha como ela brilha. Olha como ela se destaca, Samuel. Samuel, mas eu olho para dentro dessa prata e procuro essência, procuro poder. Samuel, essa prata, assim como o ouro, louvado seja Deus, tem brilho próprio, Samuel. E eu já te falei, terra, louvado seja Deus, que vaso com brilho próprio para mim não serve. Eu procuro vaso de barro, eu procuro vaso de barro, eu procuro vaso de barro para que a excelência seja minha e não de vós mesmo. A Bíblia diz que Jessé faz passar Eliabe, Abinadab, agora chama Samar. Chama o vaso de bronze. Quem sabe Samuel falou, não foi o vaso de ouro, não foi o vaso de prata, vai ser o vaso de bronze. Vem cá, deixa eu te ungir. Teu Samuel, não unja porque não é. Tu vê o que está diante dos teus olhos, mas eu procuro essência de poder nessa terra aí e não estou encontrando também. E a Bíblia vai dizer, irmão, que passou todos os filhos de Jessé, os 7 filhos. Passou vaso de ouro, passou vaso de prata, passou vaso de bronze, passou vaso de ametista, passou vaso de berilo, passou vaso de topázio, passou vaso de ametista, mas faltava o vaso de barro. Faltava o vaso de barro que era desprezado. Olha que revelação, meus irmãos. Faltava o vaso de barro que ninguém notava, que ninguém via, mas o vaso de barro estava sendo moldado pelo oleiro, porque era esse vaso de barro que o oleiro queria ungir, porque Deus sabia que podia colocar a essência do teu poder dentro desse vaso de barro, porque esse vaso de barro não tinha brilho próprio, mas através do brilho do Espírito Santo, o destaque é chegar naquele vaso de barro. Acabaram-se os mancebos. O vaso de barro era tão desprezado pelo próprio pai, que o pai não chama nem pelo nome. O pai diz assim, ainda falta o menor, ele está lá no campo. Aí Samuel manda chamar, nós não vamos assentar na mesa, enquanto o vaso de barro não chegar na casa. Aonde tu estiver, Deus vai mandar te chamar. Ainda que muito te despreze por você ser vaso de barro, mas aonde você estiver, Deus está te vendo. E no momento certo, Deus vai mandar te chamar, porque o nome dele quer ser glorificado e vai ser glorificado através da tua vida. E sabe qual é o mais gostoso? Que Deus manda, louvado seja Deus, chamar o vaso de barro que estava tomando conta das ovelhas do seu pai lá no campo, desprezado, ninguém via, louvado seja Deus, mas Deus estava contemplando. Deus sabia que quando o gigante se levantasse, esse vaso de barro não ia correr, porque dentro dele tinha essência, dentro dele tinha poder, dentro dele tinha ousadia, dentro dele tinha autoridade, e quando o gigante se levantasse, Deus sabia que podia contar com seus vasos de barro. Manda chamar. E a Bíblia diz que Davi entra dentro da sua casa, na presença de todos os vasos ali. O gostoso da história é isso, que o vaso de barro ele é ungido diante de todos os vasos ali. Deus mostra a excelência do vaso de barro, louvado seja Deus, no meio do vaso de ouro, no meio do vaso de prata, no meio de vaso de bronze, no meio de vaso de safira, de ametista, de berilo, de topázio, de ônix, de jaspe, seja lá qual for, Deus ele quer vaso de barro. Louvado seja o nome do Senhor. E o vaso de barro, a Bíblia vai dizer que ele era ruivo. A Bíblia vai dizer que ele era gentil em aspecto. A Bíblia vai dizer que ele era prudente em palavras. A Bíblia também vai dizer que ele era pequenininho, mas tinha ousadia. Não importa o tamanho do vaso, se for de barro, Deus vai levantar para usar na terra. Ei, não fique com inveja de quem é vaso de ouro, não. Não fique com inveja de quem é vaso de prata, não, porque esses tais Deus ele rejeita, mas se é vaso de barro, Deus procura, porque o vaso de barro tem a aprovação de Deus. Você pode glorificar nessa palavra?
O vaso de barro tem a aprovação do céu. Então, o vaso de ouro, ele só tem a bajulação dos homens, mas ele é reprovado por Deus. Então, é melhor ser vaso de barro e ter a aprovação de Deus, do que ser vaso de ouro, de prata e de bronze e ser reprovado pelo Deus dos céus. Que tipo de vaso você quer ser nessa noite? O vaso que se destaca por si só, que tem brilho próprio? O vaso que tem o brilho do Espírito Santo, a excelência do poder, que é de Deus na minha vida e na tua vida? Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, na presença de todos os seus irmãos, a unção veio sobre Davi. Davi era pequeno, Davi era desprezado. Davi foi chamado pelo seu pai, nem pelo nome, mas Deus conhece o coração de Davi, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Se o teu coração é sincero, é quebrantado diante de Deus, Deus, ele está olhando para o teu coração. Deus, ele não quer saber do exterior. Deus, ele não olha a tua aparência como o homem olha. Deus olha para a intenção do teu coração. Deus sabe, louvado seja o nome do Senhor, que quando o leão, quando o urso se levantar para tentar tragar as ovelhas que é de Deus, você que tem a excelência do poder dentro do teu vaso de barro, Deus sabe que nesse momento você não vai correr. Deus sabe que nesse momento você não vai dar para trás, porque louvado seja Deus, quem é covarde, quem é tímido, aleluia, do meio do caminho vai voltar, mas aquele que é vaso de barro, que tem a excelência de Deus dentro de você, dentro de si, que não brilha por brilho próprio, mas que tem o brilho do Espírito Santo, Deus sabe que quando o leão, quando o urso, quando o gigante se levantar, você vai partir para cima, você não vai botar a mochila nas costas e vai sair correndo da batalha, porque Deus sabe que nesses momentos ele pode contar contigo. Deus sabe que pode contar contigo para defender a obra dele, para defender a ovelha da boca do leão, para defender a ovelha da boca, aleluia, do lobo. Ei, deixa te criticar, deixa te apontar, deixa te tacar pedra, mas saiba que você é vaso de barro, saiba que você é vaso humilde, sabe que você é diferente, não por causa de você mesmo, por causa da excelência de Deus que está dentro de você. Deixa eles se matarem por causa do ouro, por causa da prata. Seja vaso de barro, seja vaso humilde, seja vaso simples. Louvado seja Deus, faça a diferença como vaso de barro. Louvado seja Deus. E o vaso de barro, Davi, irmãos, a Bíblia diz, é só você ver 1 Samuel, capítulo 16, no verso 14, a Bíblia vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito do Senhor se afastou de Saul, e veio um espírito mau da parte do Senhor e começou a atormentar Saul agora. Irmão, quando o Espírito Santo de Deus sai, quando o Espírito Santo de Deus se retira, quando o Espírito Santo de Deus vai embora, o espírito mau ele se apodera. Sabe por quê? Porque o vaso e a casa não pode ficar vazia. Você já parou para pensar nisso? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você já parou, aleluia, do crente ao não crente, para meditar nisso, que alguém tem que fazer morada dentro de você, vaso? Ou é o Espírito de Deus, ou é o espírito mau, alguém faz, louvado seja Deus, morada dentro de você. A casa ela não fica vazia, ou o Espírito do Senhor está fazendo morada, ou o espírito mau está fazendo morada. Se você está em santidade, está em obediência à palavra, à lei de Deus, o Espírito de Deus está aí dentro. Mas se você está no pecado, está em rebeldia, está em desobediência, louvado seja Deus, se você está em fornicação, se você está em adultério, se você compra e não paga, louvado seja o nome do Senhor, se você é mentiroso, se você é caloteiro, se você é fofoqueiro, se você fala mal do teu pastor, se você murmura do teu próximo às escondidas, louvado seja Deus, se você prancha cabelo, se você, irmã, corta cabelo, pinta cabelo, isso é contra a palavra de Deus, isso é contra a lei de Deus. Irmã, se você passa batom, fura a tua orelha, se você faz a sobrancelha, se você usa bermuda, meu irmão, se você anda sem camisa, o Espírito de Deus não está dentro de você.
O mesmo espírito mau que atormentava Saul, infelizmente ele está dentro de você. É a Bíblia quem diz. É a palavra de Deus, porque se você está em desobediência, o Espírito Santo não pode morar dentro de mim, dentro de você. Se eu e você não mata Agag, mas faz como o Saul, passa a mão na cabeça de Agag, o espírito mau da parte do Senhor, ele está atormentando. Por isso essa depressão, meu irmão. Por isso essa depressão, minha irmã. Por isso essa ansiedade, meu irmão. Por isso essa ansiedade, minha irmã. Porque você está no pecado. Mas eu te convido nessa noite. Venha para Jesus. Aleluia. Aceite a Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida. Deixa de ser vaso de ouro. Deixa de ser vaso de prata. Deixa de ser vaso de bronze. E a partir de hoje, seja vaso de barro. Seja vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não seja nem minha e nem tua. Quem dá glória? Quem dá glória? Quem dá glória? Quem dá glória? Terra mantunaia sou de plácia. Irmão, não querer se esvaziar do ouro próprio, não querer se esvaziar da prata própria porque brilha muito, é soberba. É arrogância, é prepotência. Muitos ouro não quer se desfazer do ouro para ser vaso de barro. Muitas pratas não quer se desfazer da sua prata porque brilha, porque tem um destaque diferente. Muito não quer se desfazer da sua prata própria. Louvado seja Deus para ser vaso de barro. Sabe por quê? Porque o barro ele é pouco visto, o barro ele é pisado, o barro ele é desprezível, o barro ninguém quer. Louvado seja o nome do Senhor. Então por causa da soberba, por causa da arrogância, por causa da prepotência, muito não quer se desfazer do seu ouro, muito não quer se desfazer da sua prata, muito não quer se desfazer do seu bronze, para ser vaso de barro. Mas não se esqueça que a excelência do poder do Espírito Santo não está dentro do ouro, não está dentro da prata, não está dentro do bronze, não está dentro da safira, do topázio, da ametista, do berilo, do ônix, mas está dentro do vaso de barro, vaso de barro, vaso de barro, vaso de barro, vaso de barro. Rebede canta labaia, Darábia mantunai anchou de faço nébria, terra mantuí, rebede canta labastei de plácia der eu sou. Que palavra! Louvado seja o nome do Senhor. E o espírito mau, 00:41, e o presbítero David vai levantar 5 horas da manhã para trabalhar. Eita glória! Mas a alegria do Senhor é minha força. Os que esperam e confiam no Senhor renova suas forças. Não tem, louvado seja Deus, não tem para ele, irmão, não tem para ele. Porque quando entramos na presença de Deus, como vaso de barro, louvado seja Deus, Deus sabe que a excelência do poder não pode ser nossa, tem que ser dele. E aí Deus derrama poção, e aí Deus derrama maná, aí Deus derrama a sua glória, aí o vaso de barro vai se enchendo, o vaso de barro vai se enchendo, e o vaso de barro vai se enchendo pela glória de Deus. Irmãos, e a Bíblia vai dizer que quando o bicho pegava Saul, porque o Espírito Santo não fazia mais parte, sabe por quê, irmão? O Espírito Santo não fazia mais parte da vida de Saul por causa da negligência. Ele negligenciou, passou a mão na cabeça de Agag, achando que Deus ia apoiar o pecado dele. Achando que Deus ia bajular o pecado dele, achando que Deus ia fazer vista grossa para o erro dele. Ele preferiu, louvado seja o nome do Senhor, sacrificar em vez da obediência. Deus não tem prazer, irmão, em sacrifício se primeiramente aí você não obedece a doutrina, a palavra dele. Presbítero David, eu uso o WhatsApp para fazer a obra de Deus. Presbítero David, eu uso o WhatsApp para evangelizar. Não, Facebook é uma ferramenta de evangelismo onde eu tenho ganhado almas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quer saber de uma coisa?
Saul, ele pegou as ovelhas que Deus mandou ele aniquilar. Saul pegou, louvado seja Deus, as ovelhas de Deus. Saul pegou, perdão, as ovelhas de Agag, perdão, e quis sacrificar para Deus. É simplesmente o que você está fazendo, pegando algo que é de Agag, querendo sacrificar, mas Deus está dizendo, porventura tenho eu prazer em sacrifício, senão que obedeça a minha palavra? Porque Saul pegou as coisas de Agag e quis oferecer no altar de Deus. Pegou ali uma coisa que era, louvado seja Deus, de Amaleque, dos amalequitas, e quis colocar no altar de Deus. Porventura o profano pode se misturar com o santo, e o santo pode se misturar com o profano. O que é de Agag não serve para eu e você oferecer no templo de Deus, e tem muitos se confundindo, pegando as coisas do mundo e querendo que sejam as coisas de Deus também. Lá em Jiquié, o mesmo palco que é do carnaval, do São João, perdão, quando termina o São João, tem evento gospel, em cima do mesmo altar que foi do São João. Mas ainda bem que é gospel. Ainda bem que é gospel, não é cristão, porque o cristão não se mistura, não compactua com o altar do mundo. Louvado seja Deus, o altar de Deus não pode se misturar com o altar de Baal. O altar de Deus não pode ser um altar profano. A mesma coisa que é do mundo, ele quer, aleluia, atribuir para as coisas de Deus. O altar que é do São João, agora é o mesmo altar que é gospel. Deus não está nesse negócio de gospel. Música gospel, Deus não está nesse negócio de gospel. Essa palavra foi inventada pelo homem, isso é antibíblico. Louvado seja Deus. E aí, irmão, o espírito mal perturbava, tocava o terror na mente de Saul. Sabe o que acontecia? Chama lá o vaso de barro, Davi, vá. Chama lá o vaso de barro para tocar harpa, porque ele tem unção. Ele pode ser vaso de barro, mas ele tem unção. Ele pode ser vaso de barro, mas ele tem a presença. Aí nesses momentos, sabe o que acontece? As pessoas metem o mit na doutrina. As pessoas metem o couro na doutrina, esculhambam o crente de doutrina, mas quando o demônio se manifesta, chama aí a missionária Antônia Souza para expulsar. Mete o couro na irmã, mas quando o demônio pega, que o bicho pega lá, chama lá ela para expulsar. Chama aí a irmã Maria para expulsar. Chama aí o pastor da igreja de doutrina para expulsar. Era o que estava acontecendo com Saul. Quando o bicho pegava ele lá, chama Davi para dedilhar a harpa, rebede, canta labácia, porque esse homem tem unção de Deus. Ele pode ser vaso de barro, pode ser rejeitado, pode ser menosprezado, mas tem a unção de Deus. Esse vaso de barro aí dentro dele tem excelência, e essa excelência é de Deus. Irmãos, não venda teu caráter. Que te esculhambe, que fale de você, que te pise, continue sendo esse vaso de barro. Sabe por quê? Porque a excelência do poder é de Deus. Quando, louvado seja Deus, ele menos esperar, Deus vai te usar. Porque você é vaso de barro. Seja como vaso de barro na mão do oleiro, para que sempre a excelência do poder seja dele. Porque dele e por ele. Você vê que muitos vasos caiu, sabe por quê? Porque é vaso de ouro. Porque é vaso de prata, quer brilhar, quer se aparecer, quer se apresentar. Deus não chamou nenhum apresentador. Deus não chamou nenhum artista. Deus não chamou nenhum gospel. Deus chamou vaso de barro. Você é? Deus me chamou como vaso de barro. Eu sou, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. E quando o bicho pegava Saul, Davi dedilhava a harpa e o demônio batia em retirada. A unção estava na vida de Davi. A diferença do poder, aleluia, estava na vida de Davi. Saul quis se amostrar como vaso de ouro, mas Deus mostrou que a excelência do poder, ele coloca dentro de vaso de barro. Lembra de Amã? Amã era um vaso de ouro, soberbo.
brilhava por si próprio, queria se amostrar, queria se aparecer porque o rei colocou um anel no dedo dele. Isso lá no capítulo 3 de Esther. Mas Mardoqueu, como vaso de barro, estava na porta do rei. Louvado seja Deus, com humildade estava como vaso de barro na porta do rei. E no capítulo 6, louvado seja Deus, Deus tirou o sono do rei Assuero. E ali mandou trazer o livro das crônicas. E quando o livro das crônicas foi introduzido diante do rei, ele viu que Mardoqueu havia livrado a sua vida da morte lá no capítulo 2. Quando Bigtan e Teres havia armado para matar o rei, os guardas da porta do rei estavam armando para matar o rei Assuero. E Mardoqueu descobriu aquilo porque Mardoqueu estava na porta. Então Mardoqueu fez saber Esther. Então Esther falou, o conselho de Bigtan e Teres foi dissipado através de Mardoqueu que estava na porta. Deus quer vaso de barro na porta. Louvado seja o nome do Senhor. Então o conselho foi dissipado. Irmãos, e aquela honra que era para ser para Mardoqueu, que revelou o conselho de morte, foi para Amã. Então eu quero te dizer que Deus tem a hora certa de honrar teu servo. Não é na minha hora, não é na tua. Não é no meu tempo, não é no teu, é no tempo de Deus. Deus tem um momento certo de honrar. Louvado seja Deus o seu servo e a sua serva. Deus deixou para honrar Mardoqueu no capítulo 6. Irmão, naquele momento a honra estava sendo para Amã. Mas só que Amã era vaso de ouro, Amã era soberbo. Então, há um tempo determinado para todas as coisas. Lá no capítulo 6, Deus permitiu tudo isso acontecer. Mas foi registrado. Mardoqueu não foi honrado de imediato, mas foi registrado no livro das crônicas. Então o rei perguntou: que honra se fez para Mardoqueu? E os servos dele respondeu: nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma honra. Mas naquele momento Deus havia se lembrado de Mardoqueu. Deus, ele se lembra de você. Deus, ele não se esquece das promessas que ele te fez. Ainda que Amã parece que está levando uma vantagem, ainda que parece que Amã está por cima da carne seca, mas eu quero te dizer que Deus, ele não se esqueceu de ti. Toma posse dessa palavra. Deixa Amã se achar que é o tal, irmão, mas a excelência não está dentro do vaso de ouro, não. A excelência está dentro do vaso de barro. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, sabe o que aconteceu? O rei, louvado seja Deus, resolveu honrar aquele cuja honra o rei se agrada. E Amã estava no pátio. Então o rei mandou entrar. E quando Amã entra na presença do rei, o rei faz uma pergunta: o que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Aí Amã, que era soberbo, prepotente, arrogante, vaso de ouro, louvado seja Deus, Amã falou assim, ó, no seu coração: porventura, o rei, quem é que o rei não vai se agradar senão eu? Meus irmãos, Deus não põe a sua excelência em vaso de ouro mesmo. Deus não vai com o soberbo mesmo. Deus, a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. Esse soberbo que entrou no teu caminho, pode deixar que Deus vai abater ele. Esse soberbo, arrogante e prepotente que está no teu caminho te atrapalhando, ei, aleluia, pode deixar ele com Deus, que a queda dele vai ser feia. Porque Deus não vai com soberbo, não. Deus não exalta quem é soberbo, não. Ainda que você pareça estar numa situação desfavorável, mas o Senhor está dizendo: deixa ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era soberbo demais, irmão. Ele diz: que fará o homem cujo rei se agrada? Porventura o rei não vai se agradar de mim? Amã, o que é que você acha que eu devo fazer? O rei pedindo conselho a Amã para encerrar nessa noite. O rei pedindo conselho a Amã. Então Amã diz: ó, pega as vestes do rei e põe nele, pega a coroa, pega o cavalo do rei e manda puxar e apregoar diante de toda a cidade. Aí Amã, pensando que o rei ia dizer: é tu, Amã.
Aí Amã diz, então Amã, tu vai fazer isso para Mardoqueu, meu Deus do céu. Amã, tu vai fazer isso com o judeu Mardoqueu. Aí irmão, eu fiquei tentando imaginar a cara de Amã vestindo Mardoqueu com a veste real. Eu fiquei tentando imaginar, depois você lê lá em Esté capítulo 6, e tenta imaginar a cara de Amã, ele tendo que puxar o cavalo para Mardoqueu, meu Deus do céu, ele tendo que colocar a coroa na cabeça de Mardoqueu, ele tendo que apregoar para toda Suzã, para toda a cidade. Esse é o homem cuja honra o rei se agrada. Degrau de exaltação. O Senhor fala nessa palavra de degrau de exaltação. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, vão ter que ver a tua vitória. Queira o diabo ou não, vão ter que ver a tua vitória. E não é cabisbaixo não, não é de cara no pó não. Vão ter que ver a tua vitória de pé e vão aplaudir a tua vitória em nome de Jesus. Porque Deus resiste ao soberbo. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta, mas aquele que se exalta, Deus humilha. Faz comer capim como fez Nabucodonosor, faz ser envergonhado como fez Senaqueribe ser. Esse é o Deus que você serve. Então Amã coloca a veste real em Mardoqueu, a coroa, pega o cavalo e puxa. Imagine, aquele que odiava Mardoqueu, aquele que queria ver a morte de Mardoqueu e a morte de todo o povo de Deus, agora está puxando o cavalo na cidade dizendo, esse é o homem cuja honra deplace, adergue eu sou, declama, labaia, o rei se agrada. E quando termina essa ação, esse cenário, a Bíblia diz, irmão, o vaso de barro não tem. Irmão, eu fico maravilhado, irmão. O vaso de barro é vaso de barro. A Bíblia diz que mesmo depois da honra, para onde foi que Mardoqueu voltou? Me diga aí. Para onde foi que Mardoqueu voltou? Mardoqueu voltou para o mesmo lugar para onde presbítero David, para a porta. Antes de ser honrado, ele estava na porta. Depois que a honra veio, ele voltou para a porta. Deus está dizendo para mim e para você, antes de eu te honrar, você está na porta. Mas depois que eu te honrar, não esqueça que eu sou Deus na tua vida. Não esqueça daquilo que eu fiz na tua vida. Volte para a porta, não saia da porta. Porque se sair da porta, olha a minha sentença. Quem tem um temor de Deus, põe a mão na cabeça e diga, Jesus, misericórdia, não deixa não. Põe a mão na cabeça e diga, Jesus, misericórdia, não deixa eu esquecer do Senhor depois que eu ser honrado, não. Antes da honra, eu estou na porta. Depois que eu sou honrado, eu tenho que continuar na porta. Meu Deus, eu não posso sair da porta. Eu tenho que continuar na porta. Você tem que continuar na porta. E o mais lindo da história, sabe o que é? É só você ler Esté capítulo 6, verso 13. Esté capítulo 6, verso 13. A Bíblia vai dizer que Amã voltou para casa cabisbaixo. Aquele que achava que estava por cima da carne seca. Louvado seja Deus, voltou para casa envergonhado diante de Zeres, a sua esposa e dos seus amigos. Eu gostei, irmão, da sinceridade da esposa de Amã, porque nós sabemos, irmão, que a esposa, quando o esposo perde, louvado seja Deus, ou quando dá errado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ali para o seu esposo, a esposa, aquela que está do lado, vai incentivar o seu esposo, né? Vai dizer, não, meu esposo, você não conseguiu, mas tente de novo que vai dar tudo certo, eu estou contigo para o que der o que vier. Mas eu gostei, louvado seja Deus, da sinceridade de Zeres. O próprio Deus usou Zeres, a esposa de Amã e seus amigos. Olha o que a esposa de Amã falou. É só você ler Esté capítulo 6, verso 13. A sinceridade da esposa de Amã e a sinceridade da esposa dos amigos de Amã. Eles falaram assim, ó. Se você, diante de Mardoqueu, você tem caído, louvado seja Deus. Você diante do judeu Mardoqueu, cuja presença tem caído, eu quero te dizer, meu esposo, tu não vai prevalecer diante dele não. Olha o que tem acontecido contigo. Louvado seja Deus, eu vou ler aqui.
Eu vou ler aqui do jeito que está escrito, porque, irmãos, é muito forte. É algo sobrenatural. Eu vou ler aqui. Louvado seja Deus, para os irmãos ver. Vamos lá. Esté capítulo 6, verso 13. E contou Amã a Zera e sua mulher e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então sábios e Zera e sua mulher lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Meu Deus do céu, certamente cairá diante dele. O próprio Deus usando a esposa de Amã. O próprio Deus usando os amigos de Amã, dizendo: se você tem caído diante dele, a tua queda é feia, meu esposo. Não era porque era esposo que ela passou a mão na cabeça dele, não. Ela reconheceu Deus do judeu Mardoqueu. Louvado seja Deus, e ela teve que vomitar. Ela teve que falar: louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus usou a boca dela para dizer, porque a mãe era vaso de ouro, a mãe era soberbo demais. Louvado seja Deus. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairás diante dele. A queda de Amã é feia, irmão. Ele amou a forca para Mardoqueu e ele mesmo caiu na própria forca que ele amou. Isso é bíblico. A Bíblia diz que aquele que arma a pedra vai rolar sobre essa pessoa que armou. Aquele que abre uma cova contra a tua vida vai cair na cova que abriu, porque é Bíblia. Não é palavra de maldição, não, é Bíblia, está na Bíblia. Aquele que arma a pedra, olha a pedra revolvendo sobre ele nessa noite. Aquele que abriu uma cova contra a tua vida, olha a cova, olha, louvado seja Deus, ele, olha ela caindo nessa cova, porque a vingança é de Deus. Eu estou tomado de suor, irmão, que presença maravilhosa. Meu Deus do céu, eu só vejo a irmã Antônia Souza glorificando. Louvado seja Deus. Eu só consigo visualizar a Antônia Souza glorificando a Deus. 12 pessoas na live, parece que todo mundo foi arrebatado. Mas olha a serva de Deus tomando posse dessa palavra gloriosa. Olha a serva de Deus tomando posse dessa palavra maravilhosa, como o Espírito Santo falou de forma sobrenatural nessa noite, que a excelência Deus ele coloca dentro de vaso de barro, e não em vaso de ouro, e não em vaso de prata, e não em vaso de bronze, diz o Senhor, é em vaso de barro, é em vaso humilde. 1h da manhã.